é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. E estamos nessa jornada pelo baralho cigano, ensinando você a utilizar essa ferramenta no seu dia a dia. Hoje eu vou ensinar um método do sim e do não, que é um método muito simples, mas é um método muito bacana, que vocês vão aprender, e mais do que aprender só responder sim ou não, trazer também um simbolismo, um significado superior. Então, acompanhe esse vídeo que ele tá muito top, tá? Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos como esse para você. Então tem muita coisa do baralho cigano, já estou planejando, tá? Assim que a gente terminar a jornada pelo baralho cigano, nós vamos começar uma outra jornada, que talvez seja uma das jornadas mais incríveis que eu fiz. E só uma dica, tem a ver com ervas, tá? Mas é segredo aqui, vamos focar no alvo dos nossos estudos, que é o baralho cigano, que ainda tem muita coisa pra gente visualizar, beleza? O método do sim ou do não, basicamente consiste em respostas objetivas de sim ou não. Você vai pensar numa pergunta, uma pergunta fechada, né, que a resposta é sim ou não, vai embaralhar e tirar uma carta do baralho cigano. Então, por exemplo, a minha viagem vai ser uma viagem boa? Caiu a carta do cão. A carta do cão é uma carta positiva. Sim, vai ser uma viagem boa, provavelmente dentro daquilo que você tinha planejado, dentro daquilo que você tinha esperado, vai ser confortável, você vai fazer novos amigos, vai ser uma viagemzinha gostosa, sem grandes problemas. Percebam que eu só não disse sim ou não. Eu peguei o simbolismo da carta e atribuí junto. Então, por exemplo, a minha relação com a minha mãe vai melhorar? A carta dos lírios diz que sim, né? E já essa relação é muito conflituosa, tinha muita coisa ruim, vocês passaram por uma fase muito ruim, porém, daqui pra frente a tendência é que haja uma melhora. Por quê? Lembra que a gente visualizou que os lírios falam de uma coisa ruim que se torna algo bom? Então sim, tá? Isso é uma coisa boa. Existe demanda na minha vida? A carta da cegonha. Não me traz uma negatividade, mas a resposta é sim. Por mais que a pergunta seja ruim e a carta seja boa, a pergunta é de sim ou não. Então, sim, existe demanda feita ali contra você. Não é nada muito ruim, mas afeta principalmente a sua relação. Eu quero uma carta ruim. Vou pegar aqui proposital só a nível de exemplo para vocês. Posso confiar na Joana? A resposta é não. Essa pessoa é traiçoeira. Essa pessoa é uma pessoa vingativa, venenosa, principalmente com as palavras, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, se a carta for positiva, e eu sei que toda carta é dual, nós aprendemos isso, mas há uma energia predominante na carta. Então, por exemplo, a carta da cobra é uma carta negativa, então ela expressa um não. A carta da cegonha é uma carta tradicionalmente positiva, então ela responde a um sim. A carta dos lírios também fala de um sim. A carta, vamos ver aqui, da torre fala de um não. Só que você não vai só dizer sim ou não. Além de dizer sim ou não, você também vai atribuir o significado da carta àquilo que foi perguntado. Porque várias cartas dizem sim e várias cartas dizem não. Mas se caiu uma carta em específico, é porque além de sim ou não, o simbolismo dela tem a ver. Então, por exemplo, essa pessoa gosta de mim? Sim, essa pessoa gosta de você, mas ela ainda está muito idealizada, não é um amor, sabe? Ela está muito encantada, é uma coisa muito nova, né? Falta ainda um pouco de estrutura. Por quê? Porque é o que essa carta expressa. Então, o método do sim ou do não é isso. Você vai tirar uma carta para responder uma pergunta e vai atribuir o símbolo da carta ao significado. Então, por exemplo, ele vai falar comigo, vai voltar a falar comigo, a carta do chicote fala que ele vai voltar comigo? Sai a carta do chicote. A resposta é não, ele não vai voltar com você. Porém, há a possibilidade de novas brigas, de novos atritos entre vocês no futuro. Porque o chicote traz essa coisa da briga, do atrito. Então você vai atribuir o significado junto, tá? É um método que você pode usar para você, inclusive para leituras práticas do dia a dia, para tomar uma decisão. Uma carta do baralho é ótima. Você pode tirar pela manhã também uma carta, até te ajuda a estudar o baralho cigano, mas você também pode usar isso para consulentes, tá? Então é uma forma bem tranquila, bem prática de você estar colocando ali o baralho cigano no seu dia a dia. É um método simples, mas te ajuda a entender e a desenvolver uma conexão maior com o baralho, além de ser ótimo para perguntas como essas que eu exemplifiquei na aula de hoje, tá bom?
Pessoal, muita luz, muita paz, muito equilíbrio. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre, continuando a nossa jornada pelo baralho cigano, e a partir de hoje nós vamos estudar métodos de tiragem. Eu vou ensinar você a fazer a leitura com o seu baralho, tá? Então pega o seu baralho aí e presta bastante atenção. Nós já estudamos uma a uma das cartas que compõem o baralho cigano, né? São 36 cartas que compõem o baralho cigano e vocês já estudaram todas. Se você não visualizou essas aulas, assiste todas as aulas anteriores, tá? Que tá bem bacana, eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. Então, para começar, você vai pegar aí o seu baralho, tá? Cada baralho é único, as imagens podem variar, mas são 36 cartas, tá? E lembrando que se o seu baralho perder uma carta, pode trocar e comprar outro. O baralho tem que estar completo. Já temos uma aula também falando sobre montagem de mesa, proteções energéticas, então eu vou focar mesmo na parte de como você faz a leitura, beleza? E lembre-se sempre, tá, de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever caso você não seja nosso inscrito. Hoje eu vou ensinar um método que é o método das 3 cartas, tá? O método do passado, presente e futuro, nessa ordem. Você vai embaralhar o seu baralho, tá? Então você vai embaralhar. O embaralhar ele faz com que as cartas, a energia delas se misturem e traz a aleatoriedade necessária para qualquer oráculo. E aí você vai tirar 3 cartas. A carta de número 1, a carta de número 2 e a carta de número 3. Eu tô fazendo aqui para a câmera, mas você vai colocar na sua mesa, obviamente, tá? E aí, a primeira carta vai falar sobre o passado ou a origem da questão. A segunda vai falar sobre o presente ou a situação em específica. E a terceira carta vai falar sobre o futuro, tá? É um método que você vai começar a trabalhar um pouquinho, porque a gente estudou as cartas de maneira isolada, não foi? A gente estudou as cartas de uma maneira meio que isolada. Agora a gente vai estudar essas cartas em conjunto. Então o significado de uma começa a ser alterado pela outra. E o posicionamento também é importante, tá? Então a primeira, passado ou origem. Quando eu falo origem, por quê? Se for uma questão direcionada, por exemplo, relacionamento, a gente tá brigando muito, o que tá acontecendo? A carta 1 vai falar o motivo que tá gerando essa briga. Se for uma coisa mais geral, vai falar sobre o passado do seu cliente ou da sua consulente. A carta 2 vai falar para você do presente ou a situação. Então, às vezes, a pessoa nem abriu a boca. Você fez a leitura, pela carta 2, você consegue identificar o que ela está passando ou o que mais está incomodando ela, o motivo que possivelmente trouxe ela para a sua consulta. E a leitura de número 3, ela vai falar para a gente sobre o futuro, o resultado daquilo ali. Então eu vou pegar 3 cartas aleatórias aqui e vou mostrar, e vou exemplificar para vocês. Suponhamos que a Maria está muito preocupada porque o José, que é o companheiro dela, está muito festeiro, está saindo muito e isso está começando a afetar a relação, tá? E aí, para a carta de número 1 saiu a carta dos pássaros, para a carta de número 2 a carta do passeio ou do jardim, para a carta de número 3 os ratos. Então, aonde que foi a origem disso? A carta dos pássaros fala sobre a liberdade. A carta dos pássaros fala sobre o relacionamento, mas ao mesmo tempo cada um indo para um lado. Então o José ele começou a sair muito, por quê? Porque ele começou a ter muita liberdade, ele começou a sair sozinho, ela saía também provavelmente para outros lados. Então isso desenvolveu nele um sistema, um senso de que tá tudo bem sair. E agora ele está encantado com isso. A carta do jardim fala que ele ama sair, beber, conversar, sabe, tá vivendo praticamente vida de solteiro. E qual que é o futuro disso? A carta dos ratos fala de muitas brigas, de muitos atritos, roubo, né, de paz. Pode acontecer, inclusive, que os ratos eles vão aos poucos corroendo, até acabar com tudo. Então, se não houver uma mudança de postura dentro dessa relação, pode ser que o relacionamento do José com a Maria acabe. Porque eles vão brigar muito ainda no futuro, isso vai roubar um pouco a paz, vai comendo a estrutura da relação até acabar.
Além disso, a carta dos ratos, ela fala pra gente também de encostos, tá? E até em muitos casos de processos químicos, tá? De drogas. Então pode ser que junto com essa coisa do José tá saindo muito, ele pode começar a se embebedar demais ou se drogar, ou ainda, né, tá trazendo muitos encostos que vão fomentar essa briga. Então isso é um exemplo, tá? Do método das 3 cartas para vocês. Eu vou trazer um outro exemplo agora. Vamos falar um pouquinho sobre prosperidade, tá? Vamos visualizar um pouquinho uma leitura de prosperidade através do método das 3 cartas. Então vamos lá. Então a Maria quer saber sobre a vida financeira dela, né? Algum conselho para ela. Então bora lá. A carta de número 1, a carta do passado ou a origem, saiu a carta da criança. A carta de número 2, a carta da cruz. E a carta de número 3, a carta do cão. Então vamos trazer aqui um contexto. Inicialmente, eu tenho que dizer para Maria que ela tá um pouco irresponsável. Acho que ela não tá levando tão a sério a vida profissional dela, tá? Ela pode ser uma menina jovem, inclusive, né? É claro que você vai ter esses dados, ou a pessoa vai estar na sua frente, mas pode ser que ela seja muito jovem, que ela esteja começando ainda a sua vida de trabalho, então ainda não tenha muita estrutura ou experiência, ou que ela é irresponsável mesmo, tá? A carta da cruz, ela fala de uma certa estagnação e de um certo sofrimento. Então a Maria, ela não vai conseguir prosperar, ela não vai conseguir crescer tão fácil, ela vai ter que se sacrificar um pouquinho. Não é para sempre, né? A carta da cruz fala de vitórias e de êxitos, porém a base de esforço, de dedicação, de trabalho. E ela fala que por enquanto as coisas vão ficar um pouco estagnadas, leva de 3 a 6 meses para haver mudanças e isso baixa o esforço da Maria. Porém, a carta 3, ou seja, o futuro, traz o cão. Lembra quando a gente estudou o cão, falando que o cão está muito ligado ao emprego de carteira assinada? Pode ser que nesse período que a gente viu, caso a Maria corra atrás, se responsabilize mais, ela consiga um emprego bom de carteira assinada, um emprego que ela vai ficar satisfeita ali com aquele trabalho. Então são 2 exemplos, né, sobre esse método, que é um método muito simples, mas que eu uso muito. Por isso que eu fiz questão de se trazer como o primeiro método aqui. Gostou desse conteúdo? Não deixa de anotar. Se tiver alguma dúvida, pode me consultar, tá? Lembrando que se você quiser ajudar a manter o canal no ar, quiser aprofundar os seus estudos no baralho cigano, você pode comprar a nossa apostila. O link está na descrição desse vídeo, tá? Eu mando a apostila em PDF para você, vários e-books também, que vão ampliar os seus estudos ali sobre o baralho cigano e um certificado ali de participação para você. Então, vejo você na próxima aula. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mais um método de leitura do baralho cigano. Hoje o método das 5 cartas, que é um desdobramento de um método que a gente já visualizou aqui, que é o método das 3 cartas. Lembra dele? Passado, presente e futuro? A grande questão é que agora a gente, além de passado, presente e futuro, a gente tem a carta 4, que é o oculto, e a carta 5, que é o conselho das cartas para você, tá? Então eu vou pôr na tela o diagrama. O que acontece, pessoal? A gente vai visualizar que 1, 2 e 3 é igual. 1 passado, 2 presente, 3 futuro. Só que sobre a carta 2, você vai pôr uma carta acima, que é a carta 4, que é o oculto, algo que você desconhece, e a carta 5 você vai pôr abaixo, que é um conselho do baralho para que a pessoa viva a melhor versão, tá? Eu vou virar a tela como eu tenho feito aqui para vocês visualizarem na prática como é que faz, do que eu tô trazendo aqui para vocês. Então vamos lá, trouxe aqui para vocês visualizarem, tá? Aqui é uma relação onde está tendo muito atrito, né? Então a relação da Maria com o José. Então, de um lado, nós temos, né, a carta 1, o chicote, a carta 2, a montanha, a carta 3, a aliança. Então, passado, presente e futuro. A carta 5, que o nosso cliente desconhece, a carta 4, que ele desconhece, a carta 5, né, o aconselho. Então, vamos lá. A origem da busca dele, a origem, né, dessa situação ruim é o excesso de brigas que eles vêm tendo, né? A luz está refletindo, mas aqui é o chicote.
Então, o excesso de brigas que eles estão tendo, né, tem gerado na relação um certo afastamento, até talvez um distanciamento entre eles. Além disso, o José está dando um gelo na Maria, né? A carta da montanha fala de gelo, de afastamento, de corte, né? Então é um processo que vem. E a origem disso é o excesso de brigas. Porém, eu acho que eles vão se reaproximar. Eu acredito, por essa leitura, mesmo que a Maria não tenha me falado, que o José está separado dela. Por quê? Porque veio a carta da montanha no presente, ou seja, eles afastados. Pode ser um distanciamento emocional? Pode. Mas a carta 3 aqui do anel traz uma ideia de reconciliação e compromisso. Então eu acho que há uma volta, sim, dessa relação. E sim, às vezes o cliente omite algumas coisas que são óbvias e a gente tem que falar isso nas cartas. O que acontece? O que a Maria não sabe? Que o José está traindo ela. A carta do urso fala, né, de traição, de coisas feitas pelas costas. E isso, a carta 4, sempre está influenciando a carta 2, do presente. Então essa traição é um dos motivos que tem gerado esse afastamento, esse gelo, esse corte aqui. O que a Maria tem que ter, então? Qual que é o conselho das cartas? Ela tem que permanecer, ter paciência, não é hora de agir, a árvore ela cresce. Amadurecer, porque se estava brigando, ninguém estava brigando sozinho, brigou os dois. Então ela tem que aproveitar esse tempo para amadurecer, crescer, para ter esse futuro. Então eu acredito que as coisas vão se acertar, mas ela vai ter que ter paciência e esperar. Mas eles voltam a fazer as pazes. Esse método, gente, é um método bem tranquilo, tá? Para quem já está fazendo o curso com a gente, para quem já pegou o método das 3 cartas, é só acrescentar o 4, que é o oculto, algo que é desconhecido, e o 5, que é o aconselhamento, tá? Então é bem tranquilo, não vou me estender muito nele, não. Gostou desse método? Quer aprender outros métodos? Quer aprofundar o seu estudo no baralho cigano? Não deixe de assistir as aulas anteriores, tá? Tem uma playlist aqui completa com material sobre baralho cigano, só você pesquisar aqui no canal. E se quiser ajudar o nosso canal, contribuir com o nosso canal, para ele continuar produzindo conteúdo para você e aprofundar ainda com direito a certificado e apostilas de baralho cigano, manda uma mensagem pro meu WhatsApp, o link tá na descrição desse vídeo, tá? Ajuda nós aí. Vejo você na próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Baralho Cigano aqui na Escola Espiritualidade Livre. Hoje eu quero falar para vocês sobre o segundo método que a gente vai estar estudando, que é um método só para o amor, que é o famoso Templo de Afrodite, tá? Afrodite é a antiga deusa grega do amor, da beleza, da sensualidade, e é em homenagem a ela que nós damos esse nome a esse método que se correlaciona com o amor. Esse método também é utilizado pelo tarô, mas ele é muito bem adaptável ao baralho cigano, tá? Basicamente você vai trabalhar com 7 cartas, tá? Você pode marcar, como a gente aprendeu lá na carta do cigano e a cigana, a carta masculino para o seu marido ou para o consulente se ele for homem, e a carta da cigana para a esposa ou a consulente se for mulher, tá? Então, ou você pode simplesmente embaralhar e tirar à disposição. Eu vou pôr na tela agora uma imagem, tá? Para vocês visualizarem as posições do Templo de Afrodite. Você vai fazer basicamente 2 colunas, tá? De 3 cartas. Então você vai fazer uma coluna aqui, que é a coluna do companheiro ou companheira de quem está sendo analisado. Uma outra coluna aqui, que é do seu consulente ou da sua consulente. E a carta central, que é o futuro, tá? Que é a carta 7, que é o futuro. Como na imagem agora. Pessoal, então esse método é um método que eu uso muito, tá? E você também pode utilizar para fazer diagnósticos de relação. Porque ele analisa pensamento, ele analisa o sentimento, ele analisa o futuro, como é que tá a química sexual do casal, né? Então é um método que eu acho bem legal. E você pode ficar ali 10 minutos, muitas vezes, só analisando esse método, tá? Então, outra coisa importante, apesar da gente usar muito o termo ele e ela, né, para representar, esse método também
pode ser usado, a minha experiência mostra muito isso, para pessoas homoafetivas, tá? Mesmo se o seu consulente se relaciona com outro homem, ou a sua consulente se relaciona com uma outra mulher, você vai utilizar normal. A questão é, a primeira coluna é sempre do namorado ou da namorada, de quem está sendo jogado as cartas, e a segunda para quem você está jogando. Caso é uma leitura que você esteja fazendo para você mesmo, você é a segunda coluna e o seu companheiro ou companheira é a primeira, beleza? Então, você vai sempre embaralhar, né? A gente já falou que todo método sempre tem esse processo de embaralhar primeiro. Vai pensando nele, vai pensando nela, tira foto, vê a foto da pessoa que você está analisando, ou do casal que você está analisando, né? E depois você vai dispondo aqui. Pera aí que eu estou dispondo e eu já mostro para vocês aqui a disposição. Eu vou virar a câmera, porque eu acho que talvez fique mais fácil para vocês entenderem, tá? Só um minutinho. Então vamos lá, gente. Eu virei a câmera aqui só para mostrar a vocês como é que fica a disposição na mesa. Então você tem duas colunas, né? Uma coluna aqui, outra coluna aqui e uma carta que se localiza no centro, tá? Essa primeira linha, né? A linha 1, vamos chamar assim, ela tá ligada à mente. Imagina que é um corpo. Mente. Aqui é o coração, né? Ou seja, os sentimentos. Aqui é a parte sexual e a carta central é o futuro. Alguns oraculistas também colocam a carta 7 embaixo, né? Assim, fora dessa coluna para baixo ou do lado também, tá? Então, você coloca onde desejar. Eu coloco no centro. Então, vamos lá. A história aqui é o José com a Maria. Primeiramente, a gente começa a visualizar que o relacionamento deles está com uma boa vibração. Por que eu posso falar de cara que está com uma boa vibração? Porque algumas cartas são um pouco pesadas, como a carta da cruz, a carta da serpente normalmente, mas aqui a gente vai ver que é ótimo, ela está aqui, mas assim, não tem muitas cartas pesadas. Então, você já começa dizendo, olha, é uma boa relação, é uma relação que eu consigo visualizar. Por exemplo, nenhuma carta aqui me fala de magia, então dificilmente para esse casal tem uma magia em cima deles. E como é que eu sei disso? Porque não tem nenhuma carta de magia. Você não vai olhar só o que tem, você vai olhar também o que deveria ter e não está, tá? Isso é importante. Mas vamos lá. Então aqui, Maria e José. Olha, eu percebo que a Maria, ela pensa em você, José. O José é meu consulente aqui. Com muito carinho, com muito sentimento. Vocês têm uma história, né? Eu percebo que ela está em paz. Vocês deviam ter passado por uma fase de atrito recente, né? Lembra dos lírios aqui. Mas agora vocês estão numa fase mais tranquila. A Maria já te perdoou pelos seus erros ou por qualquer coisa que tenha acontecido. Ela te ama. Ela não divide o seu sentimento com ninguém. Você é a pessoa especial para ela. Ela é fiel a você sexualmente falando. Lembra que aqui a carta do cão está no sexo. Então vai falar da fidelidade dela, que ela gosta, né? Ela gosta de ser acariciada. Ela gosta de ser tocada no sexo, provavelmente. Como é que eu sei disso? Porque o cão. Então, como aqui é sexual, tudo que o cão é, você vai representar para aqui. Fidelidade, gosta de toque, gosta de carinho. O sol fala de sentimento, de clareza. Ela não tem dúvidas do sentimento. Então, a Maria tá bem tranquila. O José já é um pouco mais cabeça dura, né? Então, a gente percebe que, às vezes, quando ele olha para ela, ele atribui um pouco de sofrimento. Talvez por essa crise que vocês passaram. E diferente da Maria, o José talvez ainda não tenha perdoado ela totalmente. Mas ele vai conseguir, ele precisa se movimentar para ordenar esse aspecto dentro dele, mas eu acho que ele vai conseguir. Ele também gosta dela, ele é encantado por ela, na verdade. Por mais que ele seja cabeça dura, né? E geralmente, gente, o coração e a cabeça sempre vão contrastar bastante. Ele gosta dela, ele tem sentimentos, ele se encanta por ela, né? É uma coisa boa. Ele é um pouco, ele assim, se perde muito nas emoções, ele não tem muito controle das emoções, mas ele gosta dela, ele tem sentimento. O José tem muito tesão pela Maria, né? A carta da cobra fala de libido, de desejo, de tesão. E aí na parte sexual, para a relação, me mostra que ele tem muito tesão por ela. E aí se a carta do cão para ela falava de uma fidelidade, o José pode ser assim, que ele tenha muito tesão por ela, mas ele seja muito ligado a essa coisa de sexualidade. Como teve alguma coisa de perdão do lado da Maria, pode ser, por exemplo, que o José pulou a cerca, ou que o José goste de flertar com outras mulheres. Porém, eu acredito que nesse atual momento eles estão em caminho de ajuste, de acerto. E a carta do cavaleiro aqui para nós fala de boas notícias, fala de novidade, fala de um futuro legal, fala deles assim, juntos, vivendo novas aventuras,
Não há uma separação, não há um corte, muito pelo contrário, me vem uma energia muito positiva desse casal, me vem uma energia muito positiva. Agora eu vou trazer um outro exemplo aqui pra gente analisar, tá? Eu vou dar pausa no vídeo, quando voltar já vai estar no segundo exemplo para vocês. Voltando agora com mais um exemplo, tá? Agora o relacionamento é do Pedro com a Joana, por exemplo. Então, o Pedro é meu consulente, a Joana é a esposa dele. Inicialmente, a Joana tá muito brava com o Pedro, né? A carta das nuvens aqui na cabeça dela fala que o pensamento dela para com você é um pensamento muito, para com o meu consulente, né? É um pensamento muito confuso. Provavelmente vocês estão brigando muito, se atritando muito e ela tá muito nervosa, ela tá tendo imagens muito ruins suas. Porque já que aqui é a cabeça, ela tá pensando em você de uma forma muito grosseira, sabe? Ela tá querendo brigar mais, assim, ela tá numa fase muito ruim. A carta da carta no coração diz que ela tem muitos sentimentos que ela sente como se ela não pudesse expressar. Ela quer falar com você o que ela está sentindo, o que ela está passando. Ela gosta de você. A parte sexual até então é uma parte boa, mas a parte de sentimento e de cabeça de vocês está muito confusa, está muito caótica. E aí a gente percebe, pela leitura óbvia aqui, que do lado da Joana ela é muito mais intensa, por exemplo, do que o Pedro. Por que eu te falo isso? Aqui veio cartas que falam de intensidade, as nuvens, o jardim. O Pedro já me veio cartas mais estáveis, tá? Então o Pedro é aquele mais racional, o Pedro é aquele assim, que não é tão intenso nas emoções quanto a Joana. Porém, o Pedro está magoado com ela. Como é que eu sei, Gilberto? Porque a carta dos trevos no coração fala de mágoa, fala de angústia, de tristeza, de dor, sabe? O Pedro está magoado com essas atitudes da Joana. Ele pensa em fazer as pazes, ele pensa em se reconciliar com ela, em ter uma conversa, em consertar as coisas, né? Fazer um ninho junto. A carta da cegonha traz isso. Só que ele também está um pouco distante. A carta tem sexo, mas está sem sentimento. E pode ser até que ele esteja se abstendo desse aspecto sexual. A torre no sexo me mostra isso. Talvez ele não esteja conseguindo se aproximar dela. Porém, apesar deles estarem se atritando, eles vão fazer as pazes e vão ser felizes no futuro. A carta do buquê de flores fala que se eles conseguirem se acertar, se eles conseguirem passar por isso, eles tendem a ser muito felizes, tá? Então, são dois exemplos que eu destaquei aqui, baseando no templo de Afrodite, para que vocês possam aí desenvolver a leitura de vocês. Muito show, né? O templo de Afrodite. Eu uso muito. Tem pessoas, por exemplo, alguns dos nossos alunos fazem consultas assim, só muitas vezes do templo de Afrodite. Cobram só pelo templo de Afrodite. Conseguem assim abster bastante, aliás, pegar muita informação só utilizando esse método. Espero que vocês gostem, tá? Pessoal, lembrando que nós vamos ensinar vários métodos ainda para vocês. Continua acompanhando aí o nosso projeto. Deixa o seu like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dessa jornada pelo baralho cigano. Tem muita coisa que eu quero ensinar para vocês. E se vocês quiserem ajudar esse projeto a continuar no ar e aprofundar ainda, né, inclusive com mais métodos de leitura, você pode estar adquirindo a apostila do nosso curso, tá? Você vai receber a apostila e ainda vai receber vários e-books para aprofundar o seu conhecimento de baralho cigano. É só mandar uma mensagem, né? O meu WhatsApp está na descrição desse vídeo. É bem barato, você consegue a apostila, recebe um certificado e ajuda a gente a continuar produzindo esse trabalho, porque tem muita coisa do baralho cigano que eu ainda quero ensinar para você, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Baralho Cigano para você. Hoje eu quero falar um pouquinho, né, sobre um método que eu gosto muito e é um método que você não utiliza. Aliás, você pode utilizar ele, mas a proposta é que ele seja algo mais íntimo, mais de autoconhecimento.
Porque o baralho cigano não é só uma ferramenta para terceiros. Você, como oraculista, você que está aí com o seu baralhinho, né, também deve desenvolver uma conexão com ele e usá-lo para melhorar a sua vida, né, usá-lo também como uma forma de autoconhecimento. E esse método é conhecido como o método do amor próprio, tá? E você pode utilizar, por exemplo, para ajudar o seu consulente a entender o seu lugar no mundo, entender a sua missão também. Eu vou pôr o esquema na tela. E esse método você vai trabalhar com 4 cartas principalmente. E essas cartas vão dizer aquilo que você deve dizer não, aquilo que qual que é a sua missão, as suas grandes dificuldades, as suas virtudes ou as suas qualidades, tá? Então, basicamente, vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar. Eu vou fazer a minha aqui ao vivo com vocês, tá? Eu já coloquei o esquema na tela, se você quiser pode voltar e dar uma pausa para copiar. Então, vamos lá. Você vai embaralhar, concentrando ali na pergunta, né? Do meu autoconhecimento, em despertar o meu amor próprio e entender quem eu sou. Mentalize o seu nome. Se você for fazer para outra pessoa, mentalize ali no nome dela. Então vamos lá. A primeira carta, ela vai falar para mim sobre as minhas qualidades, a minha maior qualidade. A minha maior qualidade é a minha fidelidade aos meus compromissos, aos meus ideais, às pessoas à minha volta, o meu comprometimento com as minhas causas. Essa é a minha maior virtude e ela é representada pelo anel, tá? Então a primeira carta ela vai falar sobre as suas qualidades. Então tudo aquilo que for qualidade expresso naquela carta significa isso. Eu trouxe as minhas qualidades para você. O que eu devo dizer não? A segunda carta, né? Ela fala sobre o que eu preciso abandonar. Eu preciso dizer não. Eu preciso dizer não para os sonhos de grandeza. Eu preciso dizer não para o excesso de ilusões que eu tenho, ser um pouco mais prático. Eu preciso dizer não também para todas as interferências de fora que não sejam as minhas, tá? Então a carta das estrelas, ela fala de uma pessoa muito aérea, que sonha demais e às vezes esquece de viver o presente. Eu preciso dizer não para isso. Dizer não para esse excesso também, sabe, de ideais. Quando você quer muita coisa, você acaba não conseguindo materializar nada. A minha maior dificuldade é finalizar as coisas. A carta do caixão, né, a terceira carta desse método para mim, eu tô dando um exemplo real para vocês entenderem. Ela fala do que eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade em terminar coisas. Terminar tanto projetos, talvez pelos 7 projetos, mas principalmente terminar situações. Amizades que se vão me machucam muito. Coisas que acabaram que eu não consigo lidar, sabe? Então a morte aqui, o caixão, ele vem dizendo que eu tenho muita dificuldade em finalizar as coisas. Mas qual que é a minha essência, qual que é a minha missão nesse mundo? É a missão do cachorro. Eu tô aqui para apoiar, eu tô aqui para ser amigo, eu tô aqui para guiar, para proteger as pessoas à minha volta. Eu tô aqui principalmente para amar, né? Que é o que os animaizinhos fazem. Então, olha que fofo, não é muito fofo? Eu sei que às vezes não é um método como os que a gente já visualizou, mas eu acho que é muito legal, tá? E eu convido você a usar o seu baralho, fazer e comentar aqui embaixo qual o resultado que deu, com o máximo de riqueza de detalhes, tá, gente? Então, a carta 1, as suas qualidades. A carta 2, aquilo que você tem que aprender a dizer não. A carta 3, o seu defeito, aquilo que você tem dificuldade de fazer. E a carta 4, a sua essência, tá? Método muito fofo, né? Eu também gostei muito. Espero que vocês também estejam gostando da nossa série de vídeos sobre baralho cigano. Pensem em talvez ajudar a gente comprando a apostila, o link tá aqui na descrição. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Continuando a nossa jornada pelo baralho cigano, hoje eu vou ensinar um método muito popular, um método muito conhecido, que a gente também pegou do tarô. Vários métodos a gente acabou absorvendo do tarô, que é mais antigo, né? E adaptamos também ao baralho cigano. E hoje nós vamos falar sobre o método Peladã, tá? É muito importante vocês prestarem bastante atenção. Eu vou colocar, como sempre faço, na tela a imagem.
E aí o que acontece, pessoal? A gente precisa entender que esse método você vai ter uma noção ampla de qualquer pergunta que você fizer. Tá? Como a gente já visualizou na imagem, você vai ter, por exemplo, o positivo. Então, estamos terminando ou a relação está em crise. Mesmo coisas ruins podem ter aspectos positivos. O aspecto negativo, o aspecto positivo. A gente vai falar qual que é o caminho, qual que é o desenrolar. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o futuro, sobre o resultado e como o consulente está frente àquela situação. Então eu vou trazer um exemplo agora para vocês perceberem mais ou menos como o método funciona, tá? Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever caso você não seja nosso inscrito, tá? Isso é muito importante. E caso deseje, né, aprofundar não só nesse método, mas aprender outros métodos de leitura com o baralho cigano, você pode estar adquirindo a apostila e o certificado. O link está na descrição. Então, vou dar um exemplo na tela para vocês agora. Vou virar a câmera. A gente já aprendeu, né, que sempre a gente embaralha e faz a pergunta. Análise de relação a respeito da relação da Maria com o José. Então vamos lá. Você vai tirar 3 cartas. A carta número 1, que fica aqui. A carta número 2, que fica aqui. A carta número 3, que fica superior, né? A carta número 4, que fica no inferior. E a carta número 5, que é o centro. Então vamos lá. Como é que está a relação? Inicialmente é uma relação estruturada, é uma relação construída aí, provavelmente é uma relação de longa data, já que a carta número 1 fala do positivo, então aqui é o bom dessa relação. É uma relação estruturada, é uma relação de muito tempo, é uma relação assim de conexão mesmo, foi construída ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, qual que é o negativo? As pessoas são muito imaturas, são muito infantis. Tanto o José quanto a Maria, eles não têm maturidade para lidar com os problemas. Eles não têm maturidade, né, para resolver as coisas. E isso é que pode estar gerando os atritos, né? Já que é isso que fez a Maria buscar a consulta. Aonde que isso vai dar? A carta do caminho fala, né, sobre a parte da ilusão, do jardim. Então pode ser, inclusive, gente, que a relação precisa ser resgatada, esse lado mais, assim, festivo, fazer alguns programas diferentes, talvez uma viagem, né? Talvez o caminho, né, a solução para resolver esses atritos seja isso, resgatar de novo aquela coisa do namoro. Eu sempre falo, gente, o problema do casamento é que a gente casa e esquece que o casamento é só uma etapa do namoro. Então, às vezes, voltar à energia do namoro é muito importante. O resultado disso é a manutenção, não há separação dessa relação, não vejo uma finalização dessa relação. Talvez até toda essa crise que eles estejam vivendo fortaleçam isso no longo prazo. E como é que está a Maria, né, a sua consulente, frente a isso? Ela está valorizando, ela está dando importância, tanto que ela foi fazer uma consulta de cartas. Então a carta 5 fala de como o consulente está em relação às questões abordadas. Então ela tem consciência disso e talvez ela dê os primeiros passos, ela dê o movimento nessa direção, tá? Então esse é um exemplo do método Peladão. Como a gente pôde perceber, é um método bem legal também para você ver o positivo, o negativo, porque para a gente ter clareza ao analisar uma situação, você tem que olhar todo o contexto, olhar todos os ângulos, todos os passos, tá? Dentro dessa relação. A gente aqui exemplificou relação, mas pode ser trabalho, pode ser emprego. Devo aceitar esse emprego? Vai ter os prós, os contras, como o seu cliente está com relação a aceitar ou não aquele emprego. E esse método é um método muito legal, muito aplicável e que vai te trazer muitas informações sobre as questões. Então não deixa de fazer essa leitura, tá? Espero que você tenha gostado de mais essa ferramenta que a gente trouxe para vocês. Desejo muita luz, muita paz. Anote esse método no seu material, tá? Que você está escrevendo. Isso aqui é uma aula, hein? Vejo você na próxima aula. E não deixe de curtir. A lista de presença é o seu curtir nesse vídeo. Um beijo e tchau, tchau! Fala, galera! Meu nome é Gilberto.
Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. E hoje a gente está falando sobre o baralho cigano. Estamos numa jornada, que eu acho que é a jornada mais longa que eu fiz até hoje aqui nesse canal, ensinando essa ferramenta incrível que é o baralho cigano. Se você comprou o seu baralhinho lá na casa de Umbanda, comprou o seu baralho na internet, quer aprender, ou se você tem um baralho guardado aí na sua casa e não jogou porque achou difícil, achou os cursos caros, acabou a sua desculpa. Agora você pode pegar e utilizar essa ferramenta para si e para as pessoas, tá? Inclusive tem muitos alunos nossos aí que estão jogando profissionalmente. Então, presta bastante atenção que a gente está ensinando assim, parte por parte. Então depois não reclama falando que ninguém te ensina a jogar baralho, viu? E a única coisa que eu vou te pedir é curtir esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal para continuar antenado aí nos próximos vídeos, que tem muito vídeo ainda sobre baralho cigano. E além de baralho cigano, tem vídeos de banhos, vídeos de Umbanda, são mais de 1000 vídeos aí, tá? Falando de espiritualidade. Faz aquela maratona no canal que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu quero ensinar sobre um método, mas eu não vou trazer um método específico, tá? Hoje eu vou ter uma conversa muito franca e real sobre oráculos de modo geral, em especial o baralho cigano. Primeira coisa que você precisa entender, gente, todo bom oraculista tem ali os métodos que ele ancora, esses métodos que a gente aprendeu até aqui, mas eles não se limitam a eles, tá? Então não fica preso só aos métodos que a gente aprendeu aqui, por favor. O bom oraculista, com o tempo, ele cria uma conexão tão bacana com o seu oráculo, tá? Que ele acaba desenvolvendo técnicas muito particulares de leitura. Se você acompanhar aqui no YouTube os tarólogos, você vai ver que cada um joga de um jeito. Por quê? Porque são métodos particulares que eles desenvolveram, tá? É mais complexo, você vai ter que ter mais segurança. Então, se você está começando agora nesse universo de oráculos, eu recomendo que talvez você trazer mais pertinho aqui, porque é uma conversa mais honesta. Eu recomendo que você, por exemplo, foque no que a gente aprendeu. Vai testando esses métodos que a gente aprendeu até aqui. Mas vai se arriscando também a desenvolver outras metodologias. Vou pegar lá o Templo de Afrodite. Tem 7 cartas. Mas nada te impede de tirar uma carta a mais e visualizar ali, a complementar uma informação. Desenvolva sua técnica, tá? Isso também é muito legal. Seja livre. Então, às vezes, tira lá 5, 6, 9, 10 cartas sem uma posição definida e atribui significados a elas. Conversa, brinca com o seu baralho. Tá tudo bem fazer isso. Outro ponto que eu preciso destacar para você. Nenhum oraculista joga igual. Então não adianta você visualizar lá as cartas da Joana jogando cartas, da Maria jogando cartas. Ela vai ter interpretações diferentes. Não existe essa coisa de dar pitaco em leitura alheia. Você até pode ter uma base, mas o oráculo ele se comunica com o oraculista de forma muito individual, de forma muito particular. E você tem que entender isso, tá? Senão você vai, mas o Gilberto me ensinou que essa carta significa tal coisa. Ali, até aquilo que eu ensinei para vocês é muito da minha visão e do meu estudo. Pode ser que você, em particular, tenha uma interpretação diferente. Pode ser que você, em particular, tenha uma visão nova e tá tudo bem. Agora, uma coisa que é muito importante é você sempre respeitar a opinião alheia, tá? Ao mesmo tempo que você deve respeitar a sua interpretação, ao mesmo tempo que você deve respeitar o seu processo. Tá? Isso é muito sério, isso é muito importante. Uma dica que eu dou para vocês também, pessoal, é justamente desenvolver essa conexão, respeitar os seus processos, respeitar o seu movimento ali com as cartas, tá? Então, assim, se você interpreta que a carta 2 do trevo é uma carta boa, ela é boa. Se você interpreta que ela é uma carta dual, ela é uma carta dual. Se você interpreta que ela é uma carta negativa, ela é uma carta negativa. E você tem que estar muito aberto para isso, tá? É a sua leitura. O baralho se comunica com você. Desde o momento que você consagra ele, até o momento que você vai desenvolvendo as leituras, ele vai se nutrindo ali da sua energia e vai se comunicando com você. Mas não é um processo só que acontece com você, é com todo oraculista. Então você até pode ver outros oraculistas jogando, mas não tenta... não, o oraculista está errado no que ele falou ali. É por isso, por exemplo, que quando alguém faz leitura com outro oraculista e manda para mim analisar, eu não analiso. Por uma ética profissional e respeito ao outro profissional e por entender que com certeza eu vou ver coisas diferentes do que ele viu. Mas
Quem tá certo? Ele ou eu? Provavelmente ele, porque é ele que estava jogando, o baralho respondeu baixo a energia e comunicação pessoal dele, e ele estava no campo da pessoa. Então eu não respondo por isso, e recomendo que vocês também não o façam, tá? É muito importante, pessoal, vocês terem essa noção. É muito importante vocês entenderem que o baralho ele cria uma conexão com o oraculista. Por isso a gente consagra, por isso a gente pede para ninguém ficar tocando o baralho de vocês. Por isso que a gente pede para vocês manipularem com frequência o baralho, porque quanto mais você joga, mais poder ele ganha. E outra coisa, não tenha 50 baralhos ciganos não. Você até pode ter mais de um, é legal ter, mas quanto mais você usa o mesmo baralho, mais conexão você desenvolve com ele, mais energia ele tem. O baralho ele é um instrumento mágico, e os instrumentos mágicos, de modo geral, eles vão ganhando força nessa aplicação de energia, que é cada consulta. Não deixa de limpar o seu baralho também após cada atendimento. Só passar ali na fumaça de um incenso, colocar uma ametista em cima, ou aplicar um reiki em cima dele, e ele já vai estar pronto para o próximo atendimento, tá? Então, eu preciso dar essas informações, porque eu acho que é uma coisa que os oraculistas precisam compreender, principalmente se estão fazendo o nosso curso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Desejo muita paz, muita luz, muito equilíbrio para vocês, e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Mello e a gente está na nossa jornada a respeito do baralho cigano. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre alguns macetes, algumas coisas que são pouco faladas. Esse curso eu foquei muito na minha prática para que vocês possam realmente compreender vários aspectos a respeito disso. Nas últimas aulas a gente viu um pouco sobre técnicas, eu ensinei alguns métodos estruturados para vocês. Na apostila que vocês vão receber também tem vários outros métodos que vocês podem testar e treinar, tá? Eu não vou testar todos com vocês aqui porque eu quero que vocês realmente se desenvolvam a partir disso. Mas só com os métodos que a gente visualizou aqui em vídeo, vocês já vão ter um manancial para trabalhar. E quem quiser aprofundar, vocês podem utilizar, por exemplo, a mandala do amor, o conselho e orientação espiritual, todos os métodos estruturados lá na apostila. Aqui eu vou falar para vocês sobre uma outra coisa que todo oraculista que eu conheço sabe, que é o seguinte: vocês criam os seus próprios métodos, tá? O oraculista, o tarólogo, ele usa esses métodos estruturados? Usa, e usa muito. Eu, por exemplo, faço muitas consultas somente com eles, mas em muitos aspectos eu acabo desenvolvendo metodologias que são minhas, leituras que são minhas. Por exemplo, eu vou tirar 2 cartas, sem levar em consideração tempo. Por exemplo, eu quero saber se o negócio Y vai dar certo. Tirei 2 cartas aqui. Saiu a carta do urso e saiu a carta da cruz. Olha, dificuldades, entraves, é uma coisa lenta, provavelmente não muito compensador, porque você vai se sacrificar muito e o resultado não vai ser tão satisfatório. Esse tipo de leitura, assim, sem usar um método estruturado, mas utilizando mais de uma carta, ele é muito comum, ele é muito utilizado. Por quê? O que você vai fazer? Você vai somar o simbolismo. Vou citar outro exemplo. Você embaralha, né? Sempre embaralha. Eu quero saber o que fulano sente por mim. Vou lá, vou tirar 2 cartas. Olha, eu percebo que essa pessoa tem uma atração física. Tem, né? A carta do cavaleiro fala de atração física também. Eu percebo que essa pessoa ela quer, inclusive, ter um contato maior comigo. Ela quer se aproximar. Por isso ela fica puxando assunto. Por isso ela fica puxando conversa. Isso é um exemplo aleatório. Vou fazer mais uma para vocês visualizarem. Eu quero saber se esse ano eu vou conseguir aquele aumento que eu estava esperando. Olha, existe caminho para isso sim, só que para isso eu vou precisar dar voos maiores. Eu vou precisar me elevar. O que é esse elevar? Dar vazão às minhas ideias, trabalhar mais, me dedicar mais, me mostrar mais, né? É um caminho, é uma possibilidade, mas ainda é incerto. É um caminho que eu vou traçar. Só que ficando no chão, né? Lembra do pássaro no voo? Ficando no chão, o chão é o que? A estabilidade, a estrutura. Fazendo as mesmas coisas, eu vou ter muita dificuldade em dar esse passo que eu estou esperando, esse passo que eu estou almejando.
Então, não é um método estruturado, entende? Assim, a carta Y significa isso, a carta... Não. Mas, assim, as cartas, elas se complementam. Isso poderia ser com 2, com 3 cartas, tá? Vocês sabem o método das 3 cartas, passado, presente e futuro? Você pode colocar, por exemplo, 3 cartas no passado, 3 cartas no presente, 3 cartas no futuro, e assim maximizar a leitura do passado, do presente e do futuro. Entenda, não tem que se limitar a uma única abordagem, a uma única técnica, a um único sistema. Vocês têm que respeitar vocês têm que respeitar a intuição de vocês têm que dar vazão, deixar fluir. Cartas não é uma coisa que você trabalha racionalmente, é uma coisa que você trabalha intelectualmente, é uma coisa que você trabalha energeticamente. Então tem que deixar fluir, tem que deixar acontecer. Os métodos, eles são bases, mas eles não podem ser limites. Por exemplo, eu vou abaixar a câmera só para vocês visualizarem aqui um pouquinho. Vamos pensar então no método das 3 cartas. 1, 2, 3. Eu fiquei com dúvida, por exemplo, nessa carta aqui, eu posso tirar mais uma por sobre ela para ampliar o significado dela. Vou fazer um exemplo para vocês me entenderem. Eu quero saber, por exemplo, sobre... Quero saber sobre a empresa X, se ela vai dar certo. Olha, aqui fala, né, vamos fazer uma leitura geral para vocês entenderem. Aqui mostra, por exemplo, que é uma empresa que está dando problemas. As cartas aqui falam de dificuldade. Como a gente está falando de trabalho, dificuldade financeira, dificuldade... o dinheiro está escasso, né, está tendo alguns obstáculos, alguns entraves. Eu vou precisar dar uma ajeitada nisso. A carta da cruz falando de vitória, mas também fala de sacrifício. Então eu vou precisar dar uma organizada, eu vou ter que me sacrificar um pouco para colocar as coisas no lugar. Não estou entendendo. Que tipo de sacrifício será que vai ser esse? Aí põe a carta do urso. O urso aqui ele vai falar para mim o quê? De introspecção, de paciência, de força. Vou ter que trabalhar mais, vou ter que me movimentar mais, vou ter que ter um pouco de paciência, porque as coisas não vão mudar do dia para a noite. Então vamos fazer um outro exemplo para vocês me entenderem sobre esse aspecto de colocar mais uma carta na mesa. Vamos saber então, por exemplo, a relação. Como é que anda a minha relação com a Maria? Vamos pegar um exemplo. Então, é uma relação que tem amor, que tem sentimento, né? O Sol vem falando disso, é uma porta que se abriu lá atrás, tem muito sentimento, tem muito carinho, existe até a possibilidade de ter um filho dentro dessa relação. Tá, mas como assim, Gilberto, possibilidade de ter um filho? Isso precisa acontecer? Olha, depende, né? Isso é uma coisa que vai depender muito das suas escolhas. Mas eu vejo que é uma coisa de momento, né? A carta da cobra vem falando que é uma coisa de crescimento. Então, para que a relação possa continuar crescendo, essa união, né? Esse filho, essa nova etapa, esse próximo passo pode ajudar vocês. Agora eu quero falar para vocês sobre um aspecto muito interessante também, que é o seguinte. Essa carta, né? Que cai invertida, por exemplo. Como é que eu considero ela? Muitos oraculistas só trabalham com as cartas na forma normal. Eu vou virar aqui para vocês verem meu rosto. Muitas pessoas trabalham com as cartas só assim, viradas para cima normal. Não tem problema. Alguns oraculistas como eu as consideram quando ela cai invertida. E aí quando ela cai invertida, ela vai ter o efeito oposto dele. Então, por exemplo, a carta da âncora, se ela cai normal, ela significa estrutura, estabilidade, aprisionamento, segurança. Se ela cai invertida, ela representa o contrário de tudo isso, tá? Então, se ela cai invertida, ela fala de insegurança, incerteza, tristeza. Então, é interessante porque você acaba dobrando o seu número simbólico. Ao invés de somente 36 energias, você acaba tendo 72, tá? Que aí você vai ter uma amplitude maior. Gilberto, eu preciso trabalhar com eles invertidos? Não. Tem pessoas que não trabalham com eles invertidos e fazem um excepcional trabalho. Tem pessoas que trabalham com ele invertendo ou não, seguindo ali a forma como ele cai, e aí ele vai definir o oposto daquilo ali. Eu trabalho, se ele vier invertido, eu considero ele invertido, tá? E Gilberto, mas como é que as duas pessoas podem estar certo? Porque o oráculo é particular. O baralho ele vai responder à sua programação. Então, se você programa ele para sempre funcionar sem virar o simbolismo oposto, então ele só vai funcionar daquela forma. Se eu trabalho considerando, então ele vai funcionar para mim. É isso que eu quero que vocês entendam. O baralho de vocês é seu.
Ele vai responder à programação que você colocar nele. Isso é muito importante para que vocês compreendam isso. Então o método é vocês que desenvolvem, não existe uma questão certo e errado quando se fala de baralho cigano, tá? Tem pessoas que gostam de desenvolver métodos para o amor, para o trabalho, tem pessoas que gostam de ter, por exemplo, é até uma dica que eu dou para vocês, ter mais de um baralho, tá? Esses 2 baralhos aqui são baralhos ciganos também. Ao longo do nosso curso eu usei vários baralhos, até o final vocês vão ver vários baralhos que eu apresento, todos baralhos ciganos, tá? Tenham mais de um baralho, vocês vão perceber que alguns baralhos se sobressaem melhor em alguns aspectos do que outros. Alguns baralhos eu gosto para profissional, alguns baralhos eu gosto para relacionamento. Então, se houver essa possibilidade de vocês terem mais de um baralho, é legal. Até porque vicia. A pessoa começa a jogar cartas, fica meio que viciado e acaba pegando vários baralhos, vários oráculos. Então, seria bastante interessante, sim, que vocês tivessem mais de um baralho. Mas não precisa ter pressa em comprar, em arrumar, não. Entendeu? Utiliza o do curso, utiliza o que vocês já têm, e aí à medida que o tempo for surgindo, vocês vão estar adquirindo outros baralhos. E o mais importante, que não tem como eu passar isso para vocês, é seus. Vocês precisam criar um vínculo com as cartas, um elo com as cartas. É uma tecla que eu friso desde o início do curso, que eu vou frisar até o final. Vocês precisam criar um vínculo, criar um laço com ele. Manipulá-lo todos os dias, tirar a carta, mexer, movimentar, trabalhar, exercitar. Essas coisas é que vão realmente definir o teu sucesso, tá bom? Isso é muito importante. Isso, na verdade, é vital, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desejo que o nosso Deus abençoe todos vocês, que Santa Sara ilumine o nosso caminhar, que a egrégora cigana esteja sempre com a gente e a gente se vê na próxima aula.